acabamos de ouvir um documento subscrito por mais de uma dezena de associações e organismos laicais da Igreja Católica. A minha primeira questão, Sr. D. Rui, é que importância que tem, sobretudo quando se fala de trabalho e de diálogo da Igreja com o mundo do trabalho, estas associações laicais também para quem é Patriarca de Lisboa? Ok, obrigado pela oportunidade de estar aqui a partilhar traços e troços de vida convosco. Eu quero saudar, antes de mais, o Sr. Padre Hugo e o Padre Ivo, e na pessoa dos dois sacerdotes, eu saúdo todas as comunidades cristãs, movimentos, associações, instituições ligadas a dinâmicas paroquiais e de igreja. Saúdo a excelentíssima Senhora Presidente da ASEJ, a coordenação do caminho jubilar do nosso patriarcado. Saúdo o Sr. Dr. Vaz Pato e também os senhores jornalistas aqui presentes, e uma saudação a todas e a todos vós. Portanto, eu insiro a pergunta a propósito das associações e movimentos envolvidos no mundo do trabalho num contexto mais amplo, que é de dizer que o trabalho é ele próprio um fator de esperança. Há pouco ouvíamos a Inês, e depois também o Pedro retomou, de certa forma, essa ideia de que a Inês olhava para o futuro e aquilo que tornava o seu presente duvidoso era a incerteza do trabalho. O trabalho, portanto, é um elemento de esperança, ele próprio. Hein? E quando o Pedro falava daquele senhor que, muito provavelmente, imagine o que vai acontecer, vai perder o emprego. Portanto, o trabalho é um elemento de esperança. Não vou dizer que é um sacramento da esperança, mas é um fator de esperança. Onde há trabalho, há esperança. A pergunta é, e todo o trabalho é este fator, é sinónimo de esperança? Todo o trabalho é? O trabalho escravo, por exemplo, é um fator de esperança? O trabalho que tinha o Sr. Joaquim, agora vou buscar o senhor que já faleceu nos anos 60, lá do Orém, que um dia chega à casa, olha para o teto da cozinha, aquilo estava tudo arrachado, ele precisou de, isto nos anos 60, ele precisava de fazer obras para se defender da chuva. Ele trabalhava numa fábrica, a esposa trabalhava no campo, mas não tinha dinheiro para esta obra, que, no entanto, não era uma casa, era meia dúzia de telhas e um bocado de cimento. E ele trabalhava, e a esposa trabalhava, mas não lhe davam o sustento necessário para... E depois olhou para os filhos, desculpai-me agora a expressão que eu vou usar, mas ela é da minha terra, eu venho do mundo do trabalho, os meus pais foram trabalhadores, eu durante as férias, eu estou a 12º ano, durante as férias grandes, 3 meses, eu trabalhava, primeiro nas serrações e depois nas metalúrgicas de Caixarias, os filhos ranhosos e não sei o quê, mas que vida é esta? E então ele no dia seguinte, não esperou mais, foi para a França, emigrou. Pergunta, todo o trabalho é esperança? E então é aqui que eu introduzo o valor, a pujança das associações católicas no mundo do trabalho. É que a esperança não é um a priori. Reparem o que diz a Bíblia. Dai razões da esperança que está em vós. O que significa que esta esperança surge porque há um porquê. Será que o ser humano naturalmente é levado para a esperança? Se fosse assim, porque é que os gregos, por exemplo, a cultura helénica não tinha grande apreciação pela esperança? Antes, pelo contrário, até falavam, diziam que era um princípio, que a esperança era uma atitude dos resignados. A paciência, esperemos que, e encolheu assim os ombros. Portanto, a esperança surge porque há uma entrega, há um compromisso. É aqui, repito, que eu vejo o sentido e o valor do compromisso de pessoas que depois estão constituídas em associações, em agrupamentos, dentro do mundo do trabalho. É que
o trabalho precisa de ser sinónimo de esperança. Mas para que o seja, lá está. É necessário a introdução feita por pessoas, pelos seres humanos, de alguma coisa. O que é esta alguma coisa? Eu vou referir isso assim genericamente. Os valores. São os valores presentes no trabalho que fazem com que o trabalho seja realmente esperança. O primeiro deles, para mim, é de se consagrar. O valor do ser humano, da dignidade do ser humano. Eu, portanto, o meu pai era camionista. E eu também trabalhei. Vocês não imaginam o que é que para um trabalhador conta que o patrão saiba o nome dele, ou o conheça pelo nome. Bem, em Lisboa, o que é que isso quer dizer? Sim. A gente, pelo senhor doutor, trata toda a gente, e senhor doutor, eu estou-me a referir a metade de Lisboa. Salvo os engenheiros, porque é senhor engenheiro nesse caso. Mas quando, enfim, um empresário no mundo do trabalho se aproxima e o trata pelo nome, e depois, enfim, se pergunta, então, e como é que está a esposa, como é que está a tua saúde? Se o cumprimenta, se lhe diz bom dia, como está? As associações católicas, portanto, porque não vivem num hiperurânio, mas vivem no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, têm em conta a promoção concreta, este rosto da dignidade. Porque, reparem, a dignidade corre o risco de ser apenas um substantivo que nós colocamos nos discursos, mas depois, quer dizer, isto tratamos tudo, assim, o trabalhador, enfim, sente-se defendido na sua dignidade de ser humano, como pessoa, porque sabem quando ele... Primeiro conhecem-no por nome. Depois, talvez até, quando se recorda do aniversário dele, quando está atento, por exemplo, aos problemas próprios ou aos problemas da sua família, normalmente os filhos. E as nossas associações têm a incumbência, portanto, de transformar, ou de fazer, melhor dizendo, fazer com que o trabalho seja lugar de esperança, fator de esperança, pela promoção desta dignidade, mas desta dignidade concreta, não abstrata, não teórica, mas real. Em segundo lugar, a justiça. Nós, e eu também o tenho referido muitas vezes, porque foi algo que me marcou muito na minha infância, era quando os meus tios, que vinham cá de férias da França, e, quer dizer, era incomparável, não é? O nível de vida, de vencimentos, de ordenados que eles tinham. Portanto, isto foi nos finais dos anos 60, 70, e acontece ainda hoje, não é? E aquilo que desfruta um trabalhador português. Sim, sim. Portanto, fazer nossa, isto chama-se justiça. Porque, lá está, como ensina até o Platão, e depois o Aristóteles vai na mesma linha, o Santo Tomás, não é? A justiça é restituir ao outro aquilo que é do outro, que lhe pertence. A diferença entre justiça e esmola é que uma esmola é uma dádiva que eu dou ao outro, de uma dádiva de algo que é meu. Mas a justiça não, quer dizer, o trabalhador, quando no final do mês recebe o seu salário, aquilo é dele. É a materialização em termos quantitativos do tempo que ele dedicou. E não será por acaso que na tradição católica o não pagar o salário de um trabalhador é um dos crimes cobrado ao céu? Afirmativo. Porque compromete não só o próprio, mas compromete a sua família. Portanto, eu falo aqui do sentido da dignidade humana, falo aqui da justiça. Nós temos, e eu aprendi isto com o meu paizinho, o meu pai, por exemplo, permitiu-me esta pequena história, ele no princípio da sua vida, ele tinha um caminhão, desculpai, e na altura, portanto, ele estava lá em Caxarias, mas o caminhão tinha a etiqueta de uma empresa que infelizmente acho que já não há, que era a Rosa de Ouro de caminhonagem, não é? Muito embora o caminhão fosse próprio,
e estava adstrito a Caixarias, não é? E uma certa vez, ele contava muito isso, eu não sei se era nascido já quando isto aconteceu, que o senhor lá desta empresa queria que os caminhões todos fossem para Coimbra, para estarem lá no parque, que assim, era uma coisa... Não é? Ele recusou-se a fazer isso. E sabem porquê? Porque ele estava ali para servir aquela terra, as empresas daquela terra. E, portanto, o sentido de trabalhar com uma finalidade esta que vai além do eu, o sentido de trabalhar em prol de... Trabalhar é um serviço a uma comunidade. Um horizonte, portanto, que é estabelecido pelo trabalho. É uma forma de eu participar na realização, não só de mim enquanto pessoa, mas na realização da própria humanidade. E depois a presença de associações de cariz católico tem que ser realmente a promoção, a salvaguarda, a defesa dos direitos, da justiça, da igualdade, da equidade, mas também o sentido da gratidão. Eu cresci com esta educação, que o trabalho é um dom e uma empresa é uma dádiva do céu. Lá em Caixarias, nós, desculpa-me vir cá uma coisa tão corrida, mas era assim que a coisa ali funcionava. Era uma dádiva, não é? Havia um respeito, havia uma gratidão. E isso, por exemplo, eu recordo-me, porque eu era miúdo, tinha 10, 11 anos, quando foi aquele período muito oscilante, enfim, ao longo de vez em quando que acontecia, havia uma disponibilidade da parte das pessoas em fazer sacrifícios. Eu vi isso. Quando era, por exemplo, preciso trabalhar mais do que... Havia esta disponibilidade. Isto a mim edificou-me, não é? Houve um dia, não sei se vocês recordam-se, não é? De que houve um dia que se trabalhou ao domingo. Sim, e eu, com autorização da Conferência Episcopal, sim. Aquilo teve uma adesão maciça de toda a gente. Mas para finalizar e para não ficarmos muito no imanentismo, apontar sempre para os horizontes de transcendência. Por isso é que a presença dos católicos, do crente no mundo do trabalho, é sempre em vista de um presente, mas de um presente que se abre ao futuro. E nessa medida, tudo o que eu realizo, tudo o que eu construo, tudo o que eu fabrico, seja eu o empresário, seja eu o trabalhador, seja eu o profissional por conta própria, mas sempre em vista de um horizonte novo. Porque reparem, o trabalho existe não em função do passado. Já repararam nisto? Cultivai a terra. O passado é passado, é inalterável. Mas com o trabalho eu posso, de certa forma, modelar um certo sentido de futuro. Por isso é que trabalho e esperança são duas palavras que estão muito associadas.